turminha, vamos para mais um conteúdo. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre números naturais, certo? Vejam essa situação. Nós temos aqui uma goleira, vendo que vários outros jogadores do outro time tá indo fazer o gol nela. E aí bate aquele desespero, hein? Perceba que ela começa a contar a quantidade de jogadores que tá indo na sua direção. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ok? Bom, pessoal, essa situação é uma situação de contagem. Então, é isso que vai dar a ideia de números naturais. Uma situação de contagem, certo? Então, vamos ver outros exemplos. Nós temos aqui quantos jogadores formam um time titular de futebol? Ora, é 11, não é isso? Nós sabemos que um time de campo, claro, porque em quadra é outro número, 11 jogadores. E outra, quantos brasileiros pisaram no solo da Lua no século passado? A resposta é nenhum. Para quem lembra da aula passada, que a gente falou sobre o sistema de numeração, vimos que poucos sistemas trazem essa ideia de falta de quantidade, certo? O nosso sistema, ele traz um símbolo que representa essa falta de quantidade, que é o zero, ok? Então, os números que expressam uma contagem, pessoal, são chamados de números naturais. E a gente pode colocar esses números em ordem crescente. Olha só, sempre começando do zero, você vai colocar esses números na ordem crescente. Então, depois do zero, nós temos o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante. Então, a gente coloca uma reticência indicando que essa contagem continua, ok? E, pessoal, como representar todos esses números? Bom, a gente chama esses números de conjunto dos números naturais. E para fazer essa representação, a gente vai usar o símbolo da letra N com um tracinho aqui do lado, certo? Então, sempre quando vocês verem uma letra N maiúscula com um tracinho do lado, você já vai lembrar que é o conjunto dos números naturais. E para representar todos eles, a gente coloca uma chave no início, começa pelo número 0 sempre, e aí coloca uma sequência desses números, e aí você pode escrever até o 9, por exemplo, e não esqueça dessa reticência, para indicar que essa contagem continua, certo? E para fechar o conjunto, a gente coloca essa chave aqui. Entendido? Olha só. Vamos ver algumas observações. Nós temos, pessoal, que todo número natural tem um sucessor, certo? E para você encontrar esse sucessor, basta você somar esse número com 1. Exemplo, o 4 aqui. Para eu saber o sucessor do 4, eu pego o 4, somo com 1, que vai dar 5. Ok? Então, para achar o sucessor do 4, eu pego o 4, somo com 1, que vai dar 5. É isso mesmo. Então, o sucessor do 4 é 5. Outro exemplo, o sucessor do 10. O sucessor do 10 é o 11, pessoal. Para achar o sucessor do 10, bastava pegar o 10, somar com 1, que acharia o 11. Entendido? Bom, além do sucessor, nós temos o antecessor também. Vamos ver aqui. Olha só. Aqui. O antecessor, por exemplo, do 8 é o 7. E como encontrar o antecessor? Pessoal, basta eu subtrair sempre por 1. Então, se eu quero o antecessor do 8, eu subtraio por 1, que dá 7. Bom, para falar de antecessor e sucessor, a palavra aqui, antecessor, já diz pra gente que é o que vem antes. Estão vendo no início? Antecessor. Então, se eu tenho uma sequência aqui, 3, 4, 5, 6,
certo? Então, se eu quero saber o antecessor do 4, basta eu verificar o que está antes da sequência. Então, o que vem antes é o antecessor e o que vem depois vai ser o sucessor. Entendido? Olha só. Essa sequência, pessoal, de números naturais, ela é infinita, ou seja, não tem fim. Sempre vai existir um número maior do que o outro. Eu posso, por exemplo, dizer assim: o meu número maior seria então 1 milhão. Só que basta eu pegar o sucessor de 1 milhão que eu já encontro um número maior do que ele, 1 milhão e 1. Então qualquer número que você pensar, sempre vai existir um maior do que ele. Ok? Outra observação: o zero, pessoal. O zero é o menor dos números naturais, certo? O zero é o menor dos números naturais. Não existe nenhum número menor que ele. Então, o conjunto dos números naturais, ele tem início, só não tem fim. Ok? E uma observação do zero é que, se eu tenho aqui a minha sequência 0, 1, 2, 3 e assim por diante, perceba que o zero é o único número que não tem antecessor, ou seja, não vem nenhum número antes do zero. Boa essa, né? Vamos ver outra observação. É sobre os números consecutivos. O que vem a ser números consecutivos? Bom, pessoal, sempre quando eu tenho dois ou mais números, que um é sucessor ou antecessor do outro, esses números são consecutivos. Vamos pensar aqui nesse exemplo da letra A. Eu tenho o número 5 e 6. Perceba que o sucessor do 5 é o 6 e o antecessor do 6 é o 5. Ele é antecessor de um e o outro é sucessor do outro. Olha só, esses números, pessoal, sempre quando forem desse jeito, eles vão ser consecutivos. Então a ideia de consecutivos é simplesmente você ter os números na ordem, em ordem crescente ou decrescente, certo? Um após o outro, sendo um antecessor ou sucessor do outro. Exemplo aqui, se eu dissesse determine 3 números consecutivos, certo? A partir do 2. Então eu colocaria o 2, 3 e 4, certo? 3 números consecutivos. Outra, 3 números consecutivos a partir do 20. Seria o 20, 21 e 22. E 3 números consecutivos maiores que 58. Poderia colocar o 59, 60, 61 e 62. 4 números consecutivos aqui, né? Entendido? Então, pessoal, vamos agora falar sobre comparação entre números naturais. Nós temos aqui um exemplo de uma escola onde tem turmas com uma turma A com 42, turma B com 38, a C com 40 e a turma D com 38 alunos. E aí a gente pode fazer algumas situações de comparação, que seria, nesse primeiro exemplo, temos que a turma A tem a maior quantidade de alunos do que a turma B. Bom, a turma A, nós temos aqui que ela vem com 42 alunos. 42 alunos. E a turma B vem com 38 alunos. Para eu escrever que a turma A tem maior quantidade, eu escrevo esse símbolo aqui, certo? Esse símbolo é a mesma coisa que você escrever maior que. Então, 42 alunos, certo? É maior que 38. Vamos ver aqui outro exemplo. A turma D com a turma C. A turma D tem 38 e a C tem 40. Bom, agora nós temos que essa turma D vai ter uma quantidade menor, certo? Então, para representar menor, a gente coloca esse símbolo que vale menor que. Bom, e como diferenciar esses dois símbolos, pessoal?
nós vimos o 42 maior que, certo? 38. E agora 38 menor que 40. Perceba que essa abertura fica sempre para o lado do maior número. É uma dica para você não errar esse tipo de questão. E mais uma comparação seria entre a turma A e a turma D. Nós temos 42 e a D 38. E eu quero dizer que essas turmas são diferentes. Então o símbolo que eu vou utilizar é colocar 2 tracinhos e um corte aqui no meio. Pronto, esse símbolo aqui significa diferente. Certo? Diferente. E por último, nós temos a turma B com a turma D. 38 com 38. Bom, pessoal, aqui eu quero dizer que eles são iguais. Claro, 38 é igual a 38. Então o símbolo que a gente utiliza é esses 2 tracinhos aqui sem aquele corte, certo? Que vai significar igual. Esse daqui todo mundo já sabia, né? Então se eu cortar vai significar diferente. Entendido? Bem simples, né? Bom, o que eu queria falar para vocês também é sobre a reta numérica. Essa reta numérica, pessoal, é muito importante, certo? Ela vai ter sempre nos estudos de vocês. A partir do 6º ano, 7º ano, 8º ano, sempre vai aparecer essa reta numérica. E o que é que ela nos diz? Nessa reta numérica a gente pode representar todos os números naturais, certo? Então, para fazer essa reta numérica, o que é que a gente faz aqui? A gente traça essa reta numérica, uma reta qualquer. A gente identifica essa reta aqui por uma letra minúscula, sempre minúscula. E aí você marca um ponto, como foi marcado um ponto aqui, vou colocar, certo? E sempre, sempre, sempre partindo do zero. Você marca um ponto em qualquer lugar da reta e coloca o zero. Bom, o zero é esse daqui, pessoal. E para representar esse ponto, eu coloco uma letra maiúscula. Essa letra maiúscula aqui foi colocado uma letra O, mas você poderia colocar qualquer outra letra, por exemplo, a letra A. Então eu vou colocar a letra A aqui para você não confundir com o número 0. E aí, para fazer os outros pontos, você vai escolher uma distância, certo? De um ponto para o outro, vai marcar esse ponto e tem que ter um seguinte cuidado: sempre, sempre, sempre esses pontos um para o outro tem que ter a mesma distância, ok? Olha só, sempre com a mesma distância. E aí você vai completar a sua sequência. Perceba que essa ordem, pessoal, importa, vai ser sempre na ordem crescente, entendeu? Então depois do 0 é o 1, sempre o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. E para indicar que essa sequência continua, a gente coloca aquela reticência, tá bom? E para representar esses outros pontos, eu vou escolher outras letras. A, B, C, D, E, F, G, H. Pessoal, essas letras que eu coloquei aqui, eu coloquei na ordem alfabética, mas não precisa ser na ordem alfabética. Você escolhe as letras que você quiser. E para que servem essas letras? Para identificar onde fica cada ponto. Por exemplo, eu disser para vocês assim, quanto é o ponto E? Você vai lá e diz assim, é 4. Quanto é o ponto G? Quanto vale o ponto G? 6. Certo? Então é para isso que serve a reta numérica. Entendido? Pois bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, certo? Então valeu e até a próxima.